Oi, oi, seja bem-vinda a Hati Sound, o seu clube do coral. Eu sou a Bela Hati e hoje a gente vai finalmente falar sobre o filme de In The Heights. Antes de tudo, vamos começar falando um pouquinho sobre alguns fatos sobre o filme de In The Heights. Logo no começo, no seu primeiro final de semana de estreia, teve uma certa polêmica em relação ao retorno financeiro que o filme estava dando. Isso porque era esperado que no primeiro final de semana de estreia ele arrecadasse cerca de 25 milhões de dólares. Mas ele só arrecadou cerca de 11 milhões e meio de dólares. Logicamente, existem vários fatores para que isso aconteça. Primeiro, ele lançou no HBO Max junto com os cinemas, então, obviamente, muitas pessoas também assistiram pelas plataformas de streaming. E por mais que nos Estados Unidos as pessoas já estivessem vacinadas na época e também já estivesse um clima um pouquinho mais normal em relação à pandemia, ainda assim é uma época diferenciada, vamos dizer assim, no mínimo. Além disso, a gente tem que considerar que In The Heights é um filme musical. E filmes musicais, eles têm uma recepção um pouquinho diferente de, vamos supor, um filme com superestrelas ou um filme da Marvel. E se a gente analisar a bilheteria de outros filmes musicais que foram grandes sucessos, como por exemplo La La Land. La La Land precisou de 3 finais de semana para chegar na bilheteria de 10 milhões de dólares arrecadados. O Rei do Show também pode ser usado como exemplo, porque no seu primeiro final de semana ele arrecadou 9 milhões de dólares. E esses filmes musicais foram crescendo ao longo do tempo e chegaram a arrecadar até 450 milhões de dólares em total de bilheteria. Então, você também precisa dar um tempo para o musical poder desenvolver. E a gente também tem que ter em mente que o número de bilheteria não é o único jeito da gente ter certeza se o musical foi bem sucedido ou não. Até porque no site americano Rotten Tomatoes, que é um site muito famoso por críticas e avaliações de filmes, e o In The Heights está com cerca de 96 a 97% de aprovação, o que é um número muito alto e ele está se mantendo nisso. Então, as pessoas que estão assistindo estão recebendo isso de maneira geral muito bem. Temos que falar também um pouquinho sobre toda a polêmica que deu logo que In The Heights estreou. E isso porque as pessoas sentiram, e claramente, né, isso dá pra ver, que existe uma pouca representatividade das pessoas afro-latinas. Então, que a comunidade latina estava representada, mas só por pessoas que tinham um tom de pele mais claro ou que não tinham nenhum traço referente à sua descendência afro também. Porque, como a gente sabe, a cultura latina tem um grande mix de pessoas, cores e culturas. E as pessoas estavam comentando de como faltou essa representatividade de todos os lados, de todos os povos. Até porque no nosso elenco principal, o único negro é o Benny. O único negro de pele escura é o Benny. Então, faltou mais deste lado. O Lin-Manuel Miranda postou um tweet se desculpando, explicando o que aconteceu, explicando que eles tentaram ter o maior número de diversidade, a maior diversidade possível dentro do cast, que respeitasse os personagens e que ele nunca quis magoar ninguém e afins. Vários atores saíram em defesa dele, várias pessoas criticaram o cast escolhido, mas no final todo mundo conseguiu dar uma conversada, mas é muito importante falar sobre isso. Assim como também é importante falar sobre a falta de diversidade que teve também em relação a LGBTs. No musical a gente tem um casal LGBT, que é a Carla e a Daniela. Mas isso fica tão sutil no filme que às vezes as pessoas nem entenderam que elas eram um casal. E elas também saem no meio do filme, então elas vão embora, se mudam de In The Heights, então a gente não tem aquela experiência. Falando um pouquinho mais sobre o filme de In The Heights, agora a gente vai analisar as músicas que foram cortadas, que existem no musical e não fizeram o corte pro filme. A primeira delas é Inútil, Useless, que é uma das minhas músicas favoritas de In The Heights, e eu fiquei muito chateada porque 2 músicas que eu gosto muito foram cortadas de In The Heights, mas ok, do filme. Mas Inútil foi cortada e eu acho que ela... é muito complicado que cortaram essa música. Por quê? Porque Inútil mostra muito sobre por que o pai da Nina tem a relação que ele tem com a filha e como que isso veio da relação que ele tinha com o pai dele.
E isso dá uma caracterização para o personagem muito maior, a gente entende muito mais a dinâmica da família. E uma das minhas críticas pro filme de In the Heights é exatamente isso. Eu sinto que todos os personagens ficaram na superfície, enquanto no musical a gente conseguia conhecer um pouquinho mais sobre cada um, mesmo que o musical se passe em 3 dias. A gente tem também uma das músicas favoritinhas de muitas pessoas, que é Sunrise, que é uma música linda, um dueto, um romance ali entre o Benny e a Nina. E ela foi cortada e, de novo, eu acho que fez a relação dos dois, que é uma relação tão conturbada no musical, com tantos problemas, o pai dela não aceitando o Benny, ele trabalhar pro pai da namorada, enfim. Isso tirou um pouquinho da profundidade que a gente tinha do casal, de entender como que o Benny tá sofrendo com isso, de não se sentir parte, não se sentir bom o suficiente pra Nina. Hundreds of Stories também foi cortada do filme, e essa música eu até consigo entender o porquê. A gente, não tendo Hundreds of Stories no filme, a gente deixa um momento de suspense pros Na'vi descobrir que é a Abuela que ganhou na loteria lá pro final, de um jeito totalmente lindo, enfim. E a Hundreds of Stories, ela conta isso no musical, né? Ela é uma música que fala sobre como que eles dividiriam o dinheiro da loteria, isso e aquilo, naquele sonho. Então é uma música muito legal, muito bonita, mas que eu entendo ela ter sido cortada. E agora a gente vai falar de uma das minhas músicas favoritas também do musical inteiro que foi cortada, que é Enough. Eu adoro essa música, eu acho que é uma música incrível, muito bem escrita. Eu adoro como literalmente a mulher da Nina falando, todo mundo fica quieto, calem a boca, porque quem manda aqui sou eu e vocês estão me enchendo. Só que em The Heights a gente não tem a personagem da mãe da Nina. Ela morre no filme, né? Ela não chega nem a aparecer, ela está morta. Então a gente obviamente não tem essa música e não tem o lado dela da história. Nós não temos também a Attention, mas eu acho que fez sentido no decorrer da história, a Attention não está lá. E por último, a última música que não fez o corte pra passar pro filme de The Heights é Everything I Know. E eu também acho que foi mais uma questão de o filme já estava mais fechadinho, completo, mais longo também, então decidiram manter fora. E eu acho que até que funcionou. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que eu achei do filme de The Heights. Pra começar, que eu passei o filme inteiro chorando. A primeira vez que eu fui no cinema ver, eu chorei igual um bebê do começo ao fim. O filme tá visualmente muito bonito. Ele é dirigido pelo John M. Chu, que é o mesmo diretor de Crazy Rich Asians. E as cenas são lindas, as coreografias estão lindas, os shots estão lindos, incríveis. Eles realmente trouxeram toda essa parte do cinema que o teatro não pode oferecer, que é essa parte bem cinematográfica de jogo de câmera, de cortes e sequências, e a coreografia enorme e locações incríveis. Então eu acho que eles conseguiram levantar muito a história nesse ponto de vista. Mas eu tenho um pequeno problema com In the Heights muito grande, além de todas as pautas de diversidade que a gente conversou, obviamente, que foi o que eu já dei uma citada ali sobre eu senti que os personagens ficaram muito superficiais. Isso porque In the Heights tem muitos personagens e tudo acontece muito rápido, porque a história se passa em 3 dias, né? Durante um apagão, 3 dias ali de Washington Heights. Então, é obviamente que a gente não vai conseguir conhecer todos os personagens a fundo. Mas eu senti que teve certas músicas que foram cortadas, certas escolhas que foram feitas, que deixou tudo muito superficial. Então a gente não conseguiu se aprofundar muito em nenhum dos personagens. Logicamente, o que a gente mais consegue se aprofundar ali é os Na'vi e a Vanessa, porque eles são meio que o foco principal no filme. A gente tem a Nina e o Benny, mas eu achei que a Nina e o Benny ficaram mais de lado, principalmente nos grandes problemas que eles enfrentavam em relação ao relacionamento deles, à família da Nina e afins. Mas eu amei o filme, eu super recomendo, eu acho que ele ficou lindo, eu acho que ele foi muito bem produzido, muito bem escrito. Eu prefiro o musical, mas é muito raro que eu prefira o filme de um musical do que um musical, mas isso é porque eu gosto mais de musicais, isso é porque eu gosto mais da experiência do palco, e enfim, de 2 horas e meia de música direto. Mas eu achei o filme ótimo, eu assisti com a minha mãe não é nem um pouquinho super fã de musicais, de filmes musicais, e ela adorou. No começo ela ficou tipo, achei que ia ser chato, que ia ficar todo mundo cantando, ia ser aquelas coisas, sabe, que cansam, mas ela gostou muito, então
Eu levei como teste ali de uma pessoa que não gosta de musical, se iria gostar do filme, então está aprovado até para pessoas que não são maiores fãs de musicais. E achei o filme incrível. O meu número favorito, de longe, é Paciência e Fé, mas não tem como não ser. Durante Paciência e Fé, o cinema estava totalmente vazio, tinha eu, minha mãe e mais 2 pessoas. E eu conseguia sentir os 4 gatos pingados que estavam naquele cinema se arrepiar. Foi incrível, foi lindo. E a Olga, que é a atriz que faz a Abuela no filme, ela também fez a Abuela na Broadway. Então, isso é muito bonito, lá em 2008. E isso é muito bonito de ver, porque você vê que ela tem uma conexão muito grande com o personagem. E não só isso, mas ver uma atriz de teatro indo pro cinema não é uma coisa que é tão fácil de ver. Geralmente, quando a gente tem uma adaptação de um musical, o cast é totalmente diferente. E eu acho que é muito legal ver alguém que teve esse contato direto com o musical, podendo representar isso no filme. Então é um número que, pra mim, ele é completo. Ele, em si, é um filme. O número é um filme. Inclusive, o BuzzFeed fez um artigo que eu vou deixar aqui embaixo, só com tweets e reações das pessoas à Paciência e Fé, porque realmente tá incrível. O filme tá incrível. Eu tenho algumas opiniões, como vocês viram, em relação ao filme e às escolhas que eles fizeram, mas é porque eu sou uma pessoa que gosta muito do musical e que tem esse carinho muito especial por In the Heights. Então, obviamente, que eu vou ter algumas opiniões e criticazinhas ali, mas isso não faz o filme estar nem um pouquinho menos maravilhoso do que ele está, e também não faz ele não merecer indicações a prêmios, enfim, diversas coisas que ele realmente merece. Inclusive, a trilha sonora de In the Heights pegou o primeiro lugar do Soundtrack Chart da Billboard. E isso é incrível, assim como o filme. Esse é um vídeo mais geral sobre o filme. E como sempre, aqui na descrição eu tenho links de ONGs e instituições muito legais que valem muito a pena ver. Então, se você tiver um tempinho, fique à vontade. E eu te vejo no próximo vídeo, que é já já. Tchau!